A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Em nome de Jesus Cristo, agradeço a assistência aí de cada um de vocês, que são todos bem-vindos, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez aqui no nosso podcast, A Bíblia Fala. E hoje nós estamos no episódio 42, para compartilhar com vocês mais alguma coisa interessante. Aliás, tudo da Bíblia é interessante, não é? E quando nós trazemos a palavra de Deus, é porque essa palavra de Deus precisa fazer efeito em cada vida, em cada coração, em cada família. E o objetivo das Escrituras Sagradas é com a verdade, porque ela é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e o objetivo dela é fazer com que a verdade ela entre, ela desfaça o erro, desfaça o engano, elimine o mal e produza o bem nas vidas de todos aqueles aos quais ela se dirige. Então nós temos hoje nosso tema que vai versar sobre os tempos que nós estamos vivendo hoje, tempos do fim. E nós estamos vivendo hoje uma época muito perigosa. Talvez, do tempo de Jesus para cá, tempo de Jesus, dos apóstolos, até os nossos dias, eu tenho conversado com alguns cristãos e digo a eles que provavelmente nós estamos vivendo hoje em uma das piores eras ou épocas da igreja ou do cristianismo, porque nunca nós estivemos, a igreja nunca esteve numa situação tão terrível como está hoje, se desenhando cada vez mais no mundo inteiro. Mas nós temos também uma grata satisfação e esperança em Deus, que a esperança em Deus não dormita e ela vai ser cumprida, as promessas de Deus vão ser cumpridas na vida de todos os cristãos, na vida da igreja, e é a proximidade. Cada dia que se passa, nós nos aproximamos mais do fim e do dia em que Jesus Cristo aparecerá nas nuvens, não como mais aquele cordeirinho que veio para dar a vida em favor do resgate da humanidade, de todos aqueles que creem, não é? E veio e sofreu tudo das próprias pessoas que foram criadas por ele. E ele sofreu humildemente como cordeirozinho. Mas quando ele vier agora, ele não vem mais como cordeiro. Ele vem agora como justo juiz, tomando vinganças contra todos aqueles que não quiseram, por livre e espontânea vontade, quiseram não crer, quiseram duvidar, quiseram rejeitar a palavra de Deus. Mas naquelas pessoas que propuseram nos seus corações fazer uma aliança com o Senhor e crer nele e guardar a sua palavra, uma bem-aventurança eterna para a vida de todos eles. Então nós vamos compartilhar hoje sobre o tema Lobos Vorazes, que é um tema exatamente para os tempos em que nós estamos vivendo. Ok? Então todos aí se coloquem em atenção, nós vamos falar a palavra de Deus. Bom, nós estamos hoje no episódio 42 do nosso podcast A Bíblia Fala, e nós vamos então iniciar agora
com esclarecimento. Com relação à época em que nós estamos vivendo agora, eu penso que a maioria de nós já percebeu que, segundo as Escrituras Sagradas, segundo a Bíblia, nós chegamos já nos últimos dias. Nós estamos nos tempos, na era dos últimos dias, os quais foram profetizados pelos antigos profetas, pelos apóstolos e principalmente por Jesus Cristo, e que chegaria. E nós chegamos, então, nesse tempo do fim. Então, chegando nos últimos dias que antecedem o aparecimento de Jesus Cristo nas nuvens, na sua segunda vinda. Ou seja, estamos de fato já nos tempos do fim. Para esse contexto, eu desejo dirigir hoje a palavra de Deus a dois segmentos distintos e que compõem quase a totalidade daqueles que normalmente se encontram nos arraiais cristãos, em reuniões as mais diversas que acontecem tanto dentro de ambientes fechados, ou seja, templos, igrejas, auditórios, etc., como também fora desses ambientes fechados, em lugares abertos. E o objetivo desse tema que eu quero trazer hoje para vocês é trazer esclarecimento para um primeiro segmento de pessoas, que são aquelas pessoas que são ouvintes passivos, a quem são dirigidos os conteúdos das mais diversas comunicações, dos mais diversos meios de comunicações e principalmente a comunicação verbal e visual, mas com mais ênfase ainda na comunicação verbal, juntamente com a visual. E para um outro segmento, uma advertência por causa da misericórdia de Deus, por causa da grande graça de Deus, por causa da sua justiça, uma advertência para esse segmento, que são aquelas pessoas que geram, que produzem e efetivam a comunicação. Tá certo? Então tem aqui alguns textos básicos que eu quero trazer para vocês. O primeiro texto se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Então, o apóstolo Paulo, saindo da Europa, indo para a Ásia, na verdade, indo para Israel, ele, da cidade de Mileto, que se encontra na Turquia hoje, ele mandou que algumas pessoas, alguns emissários dele, fossem à cidade de Éfeso para chamar os presbíteros, os oficiais da igreja, para virem se reunir com ele. E quando esses vieram e se encontraram com ele, então o apóstolo Paulo começou a fazer um discurso já, ele estava fazendo o último discurso, porque ele estava se dirigindo, então, a Israel, mais propriamente a Antioquia e Jerusalém, para prestar relatório de sua viagem que ele estava terminando. Então, os presbíteros, os oficiais da igreja, os diáconos, os pastores, se reuniram e todos se colocaram prontos para ouvirem a palavra de Paulo. Então, Paulo começa a dizer para eles algumas coisas bem interessantes. Queria que vocês prestassem atenção. Eu vou ler bastante, mas vou estar compartilhando aqui segundo o que nós propusemos no nosso coração. Então, Paulo se dirige a esse conjunto de obreiros, essa equipe grande de obreiros, de pastores, de líderes, de presbíteros, de diáconos. E então ele começa dizendo as seguintes palavras:
Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando, no entanto, de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o início do discurso que Paulo estava dando aí para os discípulos lá de Éfeso, que estava agora na cidade de Mileto, na Ásia Menor. E ele continua dizendo então: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão aquilo que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. O apóstolo continua dizendo: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, o evangelho do reino, né? Não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos. Não foi igual Pilatos. Ele estava limpo, então, do sangue de todos. E por quê que ele disse isso? Ele disse isso porque jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. Então, tudo aquilo que o Senhor mandava o apóstolo Paulo falar em diversos lugares, ele falava tudo sem excluir nada, sem ocultar nada, sem esconder nada. Ele falava de tudo. Quer as pessoas achassem boa a palavra, ou quer as pessoas achassem ruim a palavra. Ele compartilhava tudo aquilo que Deus colocava, o Espírito Santo colocava na sua vida, no seu coração, para falar. E então, ele continua dizendo assim: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer. Mas, portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós. Agora ele chama a atenção de toda a igreja, né? De todos os discípulos, os apóstolos, os presbíteros, os diáconos, os obreiros que estavam lá. Então, ele chama a atenção para que preste bem uma atenção dobrada naquilo que ele iria falar a partir de agora. Ele diz assim: olha, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aí ele continua dizendo, palavras aqui bem específicas diante daquilo que ele queria trazer, ou estava já trazendo para os seus ouvintes. Agora, olha bem, presta bem atenção no que Paulo começou a falar. Eu sei que, quer dizer, o Espírito Santo já tinha revelado a Paulo o seguinte: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não
pouparão o rebanho. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Sabe aquelas pessoas que elas querem enganar, querem ludibriar, querem pegar o dinheiro, querem, na verdade, comer a lã das ovelhas, comer a carne, comer tudo aquilo que as ovelhas produzem, que as pobres ovelhas produzem, elas têm palavras assim, muito bonitas, palavras assim, muito agradáveis aos ouvidos, palavras acessíveis, palavras que não provocam nenhum desconforto, mas que produzem nos seus ouvintes alguma coisa agradável. Mas eles fazem isso, essas pessoas, esses líderes fazem isso exatamente para atrair vidas a si e para atrair também o dinheiro, para atrair a si mesmos a riqueza, ou aquilo que as ovelhas produziram, né, com muito trabalho, com muito sofrimento, com muitas lágrimas, com muito suor, mas que Paulo está chamando aqui, esses obreiros que são falsos obreiros, Paulo está falando aqui que são lobos vorazes, que ele diz aqui, lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Quer dizer, veio o lobo para o meio das ovelhas, sabe que as ovelhas são pacíficas, elas são humildes, elas se deixam levar por qualquer afago, por qualquer palavra boa. E o que esses líderes têm de muito são palavras boas, palavras agradáveis, mas que não transmitem a palavra de Deus, que não transmitem a palavra da verdade, que não transmitem o juízo, que não transmitem aquilo que pode produzir o pecado na vida das pessoas. Porque as pessoas pecam e pecam deliberadamente, achando que do juízo de Deus vão escapar. E não vão escapar. Então, por isso que Paulo, já conhecendo de antemão, já sabendo pelo próprio Espírito Santo o que já estava acontecendo e o que ia acontecer mais tarde também, principalmente quando ele fosse e que não estivesse dando mais assistência às igrejas da Europa, igrejas da Ásia pelas quais ele passou. Então ele chama esses líderes, esses pastores, esses obreiros, esses falsos profetas, esses mercenários, Paulo chama eles de lobos vorazes que não pouparão o rebanho, que destruirão o rebanho. E ele continua dizendo assim, e que dentre vós mesmos, quer dizer, no meio de vocês mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isso é que esses líderes fazem. Portanto, vigiai. Então, Paulo está dizendo, prestai atenção, fique atento, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aí ele dá um testemunho do comportamento dele. De ninguém eu cobicei prata. Quer dizer, como esses estão fazendo e continuarão a fazer. Não cobicei prata. E ele falando aqui assim, por 3 anos, dia e noite, não cessei de com lágrimas admoestar a cada um. Encomendo-vos, pois, a palavra do Senhor e da sua graça. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ou seja, de ninguém eu exigi nada. Não exigi que ninguém me pagasse nada pelo ministério que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, me usa e me usava para trazer a palavra dele para as vidas de vocês. Então, eu não pedi dinheiro para ninguém. E nesse contexto aqui, dessa palavra, eu quero dizer uma coisa.
hoje, infelizmente, nós estamos vivendo em dias terríveis. E quero trazer agora, não Paulo, mas eu agora, quero trazer uma palavra para vocês. Vocês que são ovelhas de Deus, que são convertidas ao Senhor, que já receberam Jesus como Senhor e Salvador de vocês, que vocês seguem a palavra de Deus, são tementes a Deus, querem obedecer a palavra de Deus, obedecer a Bíblia. Cuidado, se você está frequentando alguma igreja que na maior parte da mensagem que certos líderes, certos pastores, certos apóstolos são falsos obreiros, são falsos apóstolos, são falsos profetas, são mercenários, e o que eles querem de você é exatamente o seu dinheiro, querem de você a sua renda, querem o seu suor. Exatamente o contexto que Paulo está dizendo aqui para aqueles obreiros lá de Éfeso, que essas pessoas, esses mercenários, que eles falsificam a palavra de Deus, eles trazem em parte a palavra de Deus, mas com aquela palavra de Deus eles trazem também uma palavra para conquistar as vidas de vocês, mas para sugar o suor de vocês, sugar o dinheiro de vocês, sugar o sangue de vocês que trabalham a duro para sustentar as suas famílias e para se manterem e para ajudar também os outros. Mas nós estamos cheios, aqui no Brasil, em todos os lugares tem, mas aqui no Brasil principalmente, nós estamos cheios aqui. Por isso eu estou dizendo que nós estamos numa das piores, se não a pior, época da igreja, da história da igreja. Porque há muitos falsos profetas que estão espalhados por todo o Brasil, em todos os lugares. Falsos apóstolos, mercenários, que querem de você só o dinheiro. Eles mesmos se banqueteiam juntamente convosco, fora de vocês, fora da presença de vocês. Eles vivem em carros, usam carros luxuosos, usam jatinhos, compraram aviões, têm carros do último tipo, usam e abusam de relógios que custam 350, 400, 500 mil dólares. Usam roupas de grife. Então, eles moram em palacetes, moram em mansões, enquanto vocês que mal têm o dinheiro para se sustentar, para sustentar a família, mal têm o dinheiro para poder até pagar o aluguel, de comprar uma roupa digna para frequentar uma igreja, vocês têm que dar dinheiro de vocês, porque vocês estão sendo sugados por esses falsos profetas, por esses falsos apóstolos, por esses mercenários que querem de vocês unicamente o dinheiro de vocês. Estão comendo a lã de vocês, estão comendo as carnes de vocês, porque eles estão trazendo a vocês uma palavra de Deus falsificada, fazendo discursos bonitos, tentando engodar, iludir a vida de vocês com promessas que eles jamais cumprirão, mas que não dizem a vocês a respeito do pecado, a respeito daquilo que pode trazer consequências futuras e às vezes até eternas, consequências gravíssimas e até mesmo poderem ser lançados na eternidade, na perdição eterna, porque confiaram nas palavras desses falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes e muitos deles mercenários. Então, eu estou dizendo, aproveitando aqui que Paulo diz essa palavra, dizendo uma palavra para vocês. Não entreguem o dinheiro de vocês. Não é que vocês devam ser avarentos, mas vocês devem contribuir, na verdade, com aquilo que é verdadeiramente a obra de Deus. Aquilo que está trazendo fruto para o reino de Deus. Aquilo que está ajudando outras pessoas a se verem livres dos seus males,
e serem encampados pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, ajudando uns aos outros. Então, essas pessoas merecem e precisam da ajuda de vocês. Mas esses mercenários que sugam o suor de vocês, procuram receber de vocês, ou puxar de vocês, ou pegar de vocês quase que à força, os ganhos até mesmo míseros de vocês, que querem contribuir com o reino de Deus, querem contribuir com a palavra de Deus, mas que são sugados por esses que vivem às custas de vocês, mas que têm contas a serem ajustadas com Deus, porque essas pessoas estão brincando com ovelhas de Deus, mas com a palavra de Deus, com a igreja de Deus, não se brinca. Então, o que eles estão semeando hoje, se eles não se arrependerem pela misericórdia de Deus, eles vão prestar contas daquilo que estão fazendo hoje. E pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu estou trazendo a todos vocês, inclusive a esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, esses falsos obreiros, pela misericórdia de Deus, eu estou trazendo uma palavra para vocês nesse dia. Arrependam-se das suas obras, arrependam-se dos seus pecados que vocês estão cometendo, principalmente os pecados que vocês cometem contra a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Cuidado, cuidado, porque o juízo já está às portas, em breve será derramado aqui na terra. Então o apóstolo Paulo continua dizendo: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos, eu falando das mãos dele, serviram para o que me era necessário a mim e aos que comigo estavam. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados, os que verdadeiramente são necessitados, e não esses obreiros que vivem nababescamente, vivem em luxo, um luxo escandaloso, pode-se dizer assim, mas vivem às custas de vocês, que trabalham para manter o luxo dessas pessoas que estão dilapidando o patrimônio de vocês, ou seja, o ganho de vocês, o salário que vocês ganham com o suor do rosto de vocês. Então o apóstolo Paulo continua dizendo aqui: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Uma pessoa é bem-aventurada por aquilo que dá, em termos financeiros, e não por aquilo que recebe. Bom, trazendo essa palavra de advertência aqui para vocês, para esse primeiro segmento que eu mencionei aqui, não é só de homens não, hein? Estou falando aqui não é só de homens não, de pastores, líderes, missionários, esse pessoal todo aí. Estou falando de mulheres também. Pode não ser pastoras, não serem missionárias, não serem apóstolas, não serem profetas, não serem nada, mas não aparece, às vezes, a maioria delas não aparece nas igrejas, mas concordam e contribuem com todo o erro que os seus maridos praticam contra a igreja do Senhor. Essas pessoas vivem uma vida deliciosa, vivem em delícias, mas se não se arrependerem dos seus pecados, se não se arrependerem de suas práticas, aquilo que Deus está pedindo, está mandando, ordenando que eu fale aqui agora, já é uma oportunidade para vocês, misericórdia de Deus, para trazer para vocês uma palavra que vocês se arrependam dos pecados de vocês, se arrependam e se convertam a Deus, porque brincar com a palavra de Deus é fogo, brincar com a palavra de Deus traz juízo, e o juízo daquele que pode exercer o justo juízo, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler um outro
trecho aqui para vocês, uma outra palavra aqui, dessa vez agora falada por Pedro. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 22. Assim como, Pedro começa falando, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Isso Pedro estava dizendo isso lá pelo ano já 40, 50, já na era da igreja, já um pouco depois que Jesus tinha subido aos céus. Então ele falando, assim como no povo de antigamente, no meio do povo de antigamente, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, e esse é o tempo que nós estamos vivendo. Já no tempo do apóstolo Pedro existia, mas hoje em profusão muito grande. O que nós conhecemos desses falsos mestres é porque eles não têm a palavra de Deus legitimamente com eles, não são aprovados por Deus, e eles pregam uma palavra distorcida para levar pessoas, conduzir pessoas à destruição, além de se aproveitarem dos seus ganhos, dos seus salários, dos seus trabalhos, nos quais eles trabalham, dão suor e acabam sustentando esses falsos mestres. E Pedro diz mais ainda, esses falsos mestres introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aqui, Pedro está falando aqui para os seus leitores, que ele está escrevendo aqui uma carta, aos leitores que estavam na Ásia. Então ele continua dizendo aqui, ó, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, quer dizer, desses obreiros, desses falsos mestres. E ele diz aqui mais, e por causa deles, quer dizer, desses falsos mestres, será infamado, ou seja, será difamado o caminho da verdade, quer dizer, o caminho de Deus, o caminho da santificação, o caminho para o reino de Deus será escandalizado, será infamado, ou será difamado. Também movidos por avareza, que o negócio deles é dinheiro, o negócio deles é a grana, o negócio deles é o ouro, é a prata. Então, movidos por avareza, Pedro diz, olha, farão comércio de vós. Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês, tem muitos que andam por aí, o objetivo deles nas reuniões que eles fazem, o objetivo deles é fazer comércio das vidas de vocês. Eles fazem comércio, quer dizer, eles vendem as almas de vocês. Eles fazem isso. Fazem comércio de vocês. Pegam o dinheiro de vocês de tudo quanto é maneira para gastarem com eles mesmos numa vida nababesca, numa vida opulenta, numa vida cheia de luxos, cheia de regalias, cheia de riquezas, enquanto vocês, com o salário de vocês, vocês têm que comer aquilo que vocês ganharam no salário de vocês, que não é tanta coisa assim, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, vocês vivem, mas vocês vivem com um coração sincero diante de Deus, mas às vezes são vítimas desses falsos mestres, falsos obreiros, que fazem comércio do povo de Deus. Então ele diz aqui mais, farão comércio de vós com palavras fictícias, quer dizer, palavras falsas, palavras mentirosas. Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui, para eles, para esses falsos, o juízo de Deus, lavrado há longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos,
quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, lá no tempo lá do dilúvio, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, falando a respeito de Ló, pelo que via e ouvia a cada dia das coisas que, quando habitava entre eles, atormentavam a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, guardar sob castigo, debaixo de castigo, os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, eles não temem em difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Agora, esses falsos mestres, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer, quando na sua luxúria carnal, na sua carnalidade, na sua vaidade, nas suas feitiçarias, na sua volúpia, nos seus desejos sexuais, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o quê? Um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez daquele profeta Balaão, que, se não fosse Deus, ele tinha profetizado muitas coisas, como ele fez depois, de algumas profecias que Deus obrigou ele a dar. Então, ele colocou, na verdade, ele fez com que mulheres dos moabitas se prostituíssem com os filhos de Israel, porque eles não quiseram aceitar, não aceitaram as profecias que ele, mesmo Balaão, deu, mas por causa do dinheiro, por causa da ganância, por causa da ambição, ele induzia aos israelitas, traindo a obra de Deus, para se mistificarem, para se ajuntarem com as filhas dos moabitas, lá ainda no deserto, antes de chegar na terra de Canaã. Então, o que a palavra de Deus diz? Pedro continua dizendo aqui: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu estado
pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, o caminho de Deus, do que, após conhecer o caminho do Evangelho, voltarem atrás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio popular, ao adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e ainda outro, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, esses aí, meus irmãos, estou falando aqui, o que Pedro está falando, esses que fazem comércio das vidas de vocês. E por último, eu quero colocar aqui também uma palavra do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele diz alguma coisa aqui a respeito de todos aqueles, não somente os falsos mestres, falsos apóstolos, mercenários, mas também a todas aquelas pessoas. E o apóstolo Paulo aqui está trazendo uma palavra de advertência, uma palavra que as pessoas, quando ouviram a palavra dele e ouvirem essa palavra aqui, possam ficar atentas e verem que a palavra de Deus de advertência para não caírem no erro. Então ele diz aqui, se alguém ensina outra, eu estou falando aqui de 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 até o versículo 19. Quando eu quero enfatizar aqui o que o apóstolo Paulo fala a respeito daquelas pessoas que querem de toda maneira ficarem ricas. Querem ficar ricas de toda forma, trabalhando muito, ou fazendo qualquer coisa, mas de alguma forma, desprezando a palavra de Deus. Então, ele diz aqui, olha, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, quer dizer, que não tem a verdade, supondo que a piedade, ou seja, o mexer com coisas de que as pessoas precisam, são fonte de lucro. De fato, Paulo diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas a piedade com contentamento, com satisfação. Exerce a piedade, mas não explora ninguém. E aí ele diz aqui, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Quer dizer, nu nós viemos para este mundo aqui, na terra, e nu nós voltaremos também. Não levaremos nada. Então, Paulo continua dizendo, tendo sustento, quer dizer, tendo aquilo que comer, aquilo com a sua roupa, aquilo que é necessário para você sobreviver, quer dizer, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Agora ele diz uma palavra enfática aqui, para aqueles que se debruçam muito aí em trabalhos os mais variados, trabalham dia e noite. Mas por quê? Porque querem ficar ricos. Uma riqueza que não leva a nada. Aí ele diz aqui, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque ele diz aqui, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, quer dizer, abandonam a palavra de Deus, abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam as reuniões. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Aí ele diz aqui um conselho para Timóteo, a quem ele está dirigindo a carta. Tu, porém, Timóteo, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna,
para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorta-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato de Deus, o mandato de Deus, imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual manifestação, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E ele dá mais uma palavrinha ainda, dizendo assim, agora uma palavra que Paulo dá àqueles que têm dinheiro, mesmo que creem na palavra de Deus, mesmo que são cristãos, mas que têm a palavra de Deus, ou mesmo para aquelas pessoas que não têm, mas que ouvem essa palavra aqui do apóstolo Paulo, dirigida aqui inicialmente para Timóteo, mas também ele diz aqui, olha, exorta aos ricos. Então Paulo está orientando a Timóteo que ele chame a atenção dos ricos, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. As riquezas são instáveis, elas não permanecem. As riquezas acabam, pode acabar até de uma fração de minutos. Pode acontecer alguma coisa grave e alguém rico tornar de um minuto para o outro uma pessoa pobre, miserável. Então, por que a instabilidade da riqueza? Mas prestem atenção, depositem a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Quer dizer, para aquilo que nós temos alegria. Que pratique o bem, que sejam ricos de boas obras, sejam generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem não dinheiro, mas acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, que é a vida eterna. Então esse é o conselho que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele instrui para que Timóteo também, ele instrua a outros, principalmente aqueles que querem ficar ricos. Então, o que Jesus Cristo diz, para ninguém ficar preocupado com coisa alguma, com as coisas desta vida, porque todas elas perecem. Mas o que Jesus Cristo falou? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, conforme eu disse no episódio passado, todas as coisas serão acrescentadas àquelas pessoas que dão prioridade para o reino de Deus. Nada lhes faltará, porque Deus é o bom pastor. Porque ele mesmo disse, né? Conforme a palavra que Davi falou no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então essa é a palavra que deve ficar para as nossas vidas. E essa é a palavra que nós devemos cultivar em nossas vidas. E eu quero então aqui encerrar dizendo a vocês, cuidado, prestem atenção na verdadeira palavra de Deus, na palavra da verdade, na palavra que não falha, e no futuro eterno. Não coloque a sua esperança em coisas aqui desta vida, em coisas que perecem, mas voltem-se, voltemos todos nós a Deus, a palavra de Deus, que é poderosa para nos salvar.
Deus que abençoe a sua vida. Obrigado aí pela sua assistência, pela sua audição. E que Deus tenha falado, que o Espírito Santo tenha ministrado poderosamente a sua vida. E que as palavras de sabedoria que eu li para vocês aqui, neste momento, são palavras vivas que produzem vida. E prestem bem atenção, não esqueça daquilo que foi lido aqui nesse podcast. Então, se você esqueceu de alguma coisa, volte lá depois e reveja de novo o que você ouviu pela leitura da palavra de Deus aqui neste momento, tá bom? Deus que abençoe a sua vida, que te proteja e te guarde e que te livre a todos nós dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos obreiros e dos mercenários. Em nome de Jesus Cristo. Deus que abençoe. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.